cromossomo é o DNA que é altamente compactado. O que nós passamos para os nossos filhos é nosso material genético, né? Só que, já de novo, são 30 mil genes, né? Como passar 30 mil genes sem que eles se percam, sem que um pedaço vá... Se a gente viaja de uma cidade para outra, sua mala pode se extraviar e parar em outra parte do país, imagine 30 mil genes. Então, um salto evolutivo que a natureza teve foi quando, por exemplo, uma bactéria tem poucos genes. Então, a bactéria se divide como? Ela se divide ao meio, pá, vai um pedaço para cá, outro para lá, e o DNA se parte ao meio sem problema nenhum. Mas com 30 mil genes, é muito difícil fazer isso de uma forma perfeita. Então surgiram chamados pacotes de DNA, que são os cromossomos, né? Cada cromossomo é como se aquele DNA, que é uma longa fita, né, de bases nucleotídeas, ele começa a se enrolar. Ele vai enrolando, 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 ele vai ficando cada vez mais condensado, ele forma um cromossomo. Então, nessa hora, a célula progenitora, no caso as células, no caso o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher, eles ficam com metade do nosso DNA. Por quê? Porque ele é uma célula que nasceu para se fundir com outra célula, que vai ter outra metade. Então aí era muito mais fácil fazer divisão através dos cromossomos do que simplesmente dividir 30 mil genes de uma vez só. E aí o que acontece? Cada espermatozoide, cada óvulo, possui 23 cromossomos, que quando se juntam com a outra metade, formam 46 cromossomos, 23 pares. Cada cromossomo desse tem que parear. Então, além de ter essa questão, por exemplo, o cromossomo 10 da mãe tem que parear com o cromossomo 10 do pai. E como é que eles vão se reconhecer? Na hora que o óvulo está aqui, o espermatozoide ele entra, e aí o DNA de novo ele se dissolve, ele vai se condensar de novo, e aí começa a dança dos cromossomos, né? Em que cada cromossomo reconhece o outro. Olha, nessa dança, um par pode ficar fora do lugar, um pode ficar com 2, outro pode ficar sem nenhum par, e aí começam a surgir as anomalias cromossômicas. As anomalias cromossômicas são doenças genéticas, mas que derivam de pacotes de genes, né? Então, num cromossomo, você tem centenas de genes, né? Às vezes milhares de genes num único cromossomo. Então, na prática, uma doença cromossômica envolve vários genes. A gente sabe que existem doenças cromossômicas mais frequentes em alguns cromossomos. O 21 na síndrome de Down, o 13 na síndrome de Patau, o 18 na síndrome de Edwards. Então, o que acontece é que a trissomia do cromossomo 18 é uma das alterações cromossômicas que pode acontecer no 18, mas existem várias outras. Por exemplo, se um cromossomo 18 não consegue parear completamente com o outro, pode perder um pedaço do 18. Então, a gente fala deleção do cromossomo 18. Isso é diferente. Deleção, deletar, né, é diminuir, é faltar um pedaço. Então, aí você tem uma síndrome que está no cromossomo 18, mas que não é a trissomia do cromossomo 18. Ou seja, não é síndrome de Edwards, né? Edwards, por definição, é a trissomia do cromossomo 18. É você ter 3 cópias de 18, quando deveriam ter apenas 2, né? Nós somos aos pares, né? Então, quando você falta um pedacinho no cromossomo 18, você não tem um nome elegante, se chama apenas síndrome da deleção do cromossomo 18. Como também pode acontecer o contrário. Às vezes, na hora que vai parear um 18 com o outro, pareia errado e duplica um pedaço daquele ali. Como imagina uma fábrica, em que às vezes você tem que fazer pacotes, né? Você tem que colocar 3 pacotinhos naquela embalagem. Às vezes vai um erro e você ganha um pacotinho a mais. Então, às vezes acontece isso com o cromossomo também. E aí você tem uma duplicação no cromossomo. Então, aí pode acontecer em qualquer cromossomo. Existem duplicações do cromossomo 18 também, que a gente chama de síndrome da duplicação do cromossomo, de parte do cromossomo 18. Se você analisar, a trissomia, ela é uma duplicação, porque você põe um cromossomo a mais, né? Mas ela é de todo o cromossomo. Existem algumas alterações cromossômicas que são apenas duplicação de um pedacinho. Ou seja, na nossa fórmula genética não pode ir a mais nem a menos, tem que ser exatamente a instrução lá de fazer o bolo, né? Às vezes dá uma colherada a mais, pode ter impacto na formação daquela criança. Eu tento muito dizer que, antigamente eu sempre falava que eles tinham que estar preparados para a guerra, né? Porque isso é uma batalha. Mas aí eu tentei modificar um pouco isso, porque na realidade a guerra sempre implica que você vai ter vencedores e perdedores, né? Eu acho que numa jornada como essa não há vencedor nem perdedor, né? Eu acho que a ideia é muito mais de que é uma trajetória, é um caminho a ser vivenciado, né? Não vou nem enfrentar, falar vivenciado mesmo. E que, assim, às vezes não é o caminho que você escolheu, nem a jornada que você pretendia ter, mas que, de uma forma ou de outra, sua vida já está modificada por isso. E que, às vezes, a gente precisa mesmo crescer junto com isso. Eu já vi pais que, por exemplo, eu ficava extremamente preocupado, eu falava, nossa, eles não conseguem trocar a fralda da criança. Quanto mais enfrentar o dia a dia de ter uma criança com uma doença rara. Mas que depois de 6, 7 meses, de um ano, eles estão completamente modificados e eu acho que para melhor. Entendeu? Eles amadureceram bastante e compreenderam e se no primeiro momento eles viram tudo como um fardo, no segundo momento eles cresceram com aquilo. Entendeu? Eu acho que não há conselho melhor do que o amor mesmo, entendeu?
Descobrir esse amor que você tem e assim, e o amor por aquilo que é diferente. Assim, é muito fácil amar um filho que é parecido com você, entendeu? Que agrega todos os seus sonhos. É muito difícil amar uma criança que nunca vai poder andar, por exemplo, que nunca vai poder falar seu nome, que nunca vai poder te abraçar, que vai ser um bebê a vida toda. Mas é aí que você descobre que o amor realmente ele não tem barreiras, né? E que vence todas as limitações físicas e neurológicas que possam existir.